Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindo ao programa de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso, pós-graduação em Física. Convidado desta feira é o professor Heralci Terésio. Ele é professor adjunto 3 da Universidade Federal de Mato Grosso e membro permanente do programa de pós-graduação em Física. Ele tem bacharelado em Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestrado pela Universidade Estadual de Londrina e doutorado pela Universidade Federal de Uberlândia, ambos em Física. Realizou estágio de pós-doutoramento junto ao Laboratório de Nanotecnologia e Energia Solar, LNES, do Instituto de Química da Unicamp, e tem experiência na área de Física, com ênfase em espectroscopia de semicondutores orgânicos, perovskitas, dispositivos fotovoltaicos orgânicos e células solares e perovskitas. Ele recentemente vem desenvolvendo atividade de pesquisas em materiais nanoestruturados, como pontos quânticos de carbono, perovskitas e perovskita em 2 dimensões. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Física e da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, a SBPMAT. Professor Terésio, eu agradeço por ter aceito o convite de proferir esse seminário. Seja bem-vindo a esta atividade do programa. Eu passo a palavra para você. Ok, muito obrigado, professor Telto. Eu que agradeço o convite e eu espero, depois de tantos nomes que passaram por aqui, por esse evento, que vocês não fiquem um pouco chateados que eu tenho para falar com vocês. Tá? São nomes de peso que passaram, né? Daí o Telto convida o Terésio. Nós estamos aí, na luta. Né? Talvez não consiga uma audiência tão boa igual a do professor Alberto, né? Mas vamos lá. Vocês estão vendo a minha apresentação? Por favor, Está tudo normal. Para conseguir audiência igual a do Alberto, só o Alberto mesmo, professor. É difícil. É difícil, né? Brincadeiras à parte. Bem, quando foi me sugerido um título, né, eu tinha pensado de falar das perovskitas, mas aí logo veio a surpresa do convite da professora Ana Flávia para falar na semana seguinte, né? Então aí eu ia ficar mais embaixo ainda, né? Então, para não correr o risco de falar muita besteira em perovskita, eu recorri a um tema que eu trabalho bastante, né? Foi tema, parte do meu doutorado e das pesquisas que eu venho desenvolvendo depois do doutorado, em espectroscopia de semicondutores orgânicos. Especialmente escolhi esse tema baseado num capítulo de livro que nós publicamos em 2017 e está intitulado aí como Elipsometria Cromática, né, Teorias e Aplicações. E ele foi publicado pela Intec Open, uma editora que se preocupa com temas científicos, mas de modo a disponibilizar todo o material com acesso aberto. Então, todo mundo pode ter acesso às publicações dessa editora. Claro, mesmo sendo com acesso aberto, essa editora trabalha com um crivo científico e revisão por pares. Tá? Então, esse capítulo demorou um pouco para sair, porque a gente foi convidado para escrever ele em 2015, e o livro demorou um pouco para andar, porque elipsometria é um tema bastante complicado em relação a materiais e aplicações, e é difícil a gente achar alguém que queira falar sobre o assunto. No Brasil são poucas pessoas que trabalham, e nesse caso que eu vou falar hoje, menos ainda, né? É um tema bastante restrito ainda, com pouca divulgação, mas é uma técnica muito poderosa, tanto a elipsometria espectroscópica, baseada em reflexão da luz, quanto a elipsometria cromática, no qual eu estou tratando aqui como elipsometria cromática, mas no fundo a gente também chama de elipsometria de emissão. Nesse capítulo, participaram comigo alguns pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, da Federal da Bahia e da Federal de Santa Catarina. Todos esses autores, e da USP de São Paulo, então todos esses autores aí, que estão aí trabalham com espectroscopia de materiais,
numa larga gama de materiais. Aqui temos gente que trabalha com materiais que vão de biomateriais até cristais líquidos, né, passando, logicamente, pelos polímeros semicondutores. Tá? Bem, para a gente entender o que é a elipsometria cromática e como ela é aplicada nos materiais, a gente precisa fazer uma breve contextualização teórica. Então, eu vou passar rapidamente aqui sobre a importância da polarização da luz na caracterização de materiais. Eu vou falar da teoria de Stokes, da polarização da luz, como medir esses parâmetros de Stokes, né, e duas aplicações no final, que são trabalhos desenvolvidos por esse grupo de pesquisa. Bem, a polarização da luz na caracterização de materiais, ela é importante do ponto de vista que a gente pode inferir valores sobre o ordenamento de moléculas, por exemplo, em um semicondutor orgânico. Eu trago aqui, não sei se vocês conseguem visualizar meu mouse, tem uma ponteirinha aqui que acho que é melhor, né? Assim. Vocês estão visualizando? Sim, tá visualizando. Ok. Então, se você supor, por exemplo, que um filme fino de uma molécula orgânica, ela pode ser induzido o ordenamento nesse filme através da técnica de deposição. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo do PPV, que é um polímero emissor de luz, tá? Com a eficiência quântica de luminescência razoavelmente boa, tá? E são moléculas grandes, e por esse fato eu consigo, por técnicas simples, como layer by layer, ou Langmuir-Bloch, induzir ordenamento. Então, os filmes são depositados de forma ordenada. Mas para eu medir isso, eu posso usar a luz, através da polarização linear. Então, eu uso um laser, excito a amostra com laser, e a emissão dessa luz vai responder de acordo com a orientação das moléculas, desde que, logicamente, eu tenho esse laser polarizado também, para favorecer a emissão polarizada. Bem, cada molécula aqui funciona como uma antena, né, um efeito de polo, tá? Então, ela recebe a radiação na mesma polarização e emite na mesma polarização. Para eu identificar essa anisotropia relacionada com o ordenamento dessas moléculas expostas no filme, a gente pode, com a fotoluminescência, facilmente indicar se esse filme está ordenado ou não, medindo a anisotropia em função dessa luz excitada e da luz emitida. Então, conhecendo a polarização da luz excitada, e com um polarizador analisador, eu faço a polarização cruzada aqui da luz excitada com a luz emitida, eu consigo inferir valores sobre a anisotropia. Mas eu tenho um problema. Quando eu analiso dessa forma, eu só posso afirmar que informações sobre luz polarizada linearmente. Eu não tenho como saber se essa luz ela tá rodada do eixo rápido dela um pouquinho. Eu não tenho como saber quanto de luz ela emite não polarizada. Eu também não tenho como saber se ela emite alguma luz circular. Para isso, a gente separa algumas técnicas. Então, aqui eu dei o exemplo da fotoluminescência. Para absorção ultravioleta visível é bastante parecido, só que no caso de ser a luz excitada, é a luz transmitida e absorvida pela amostra. Eu cruzo os polarizadores, né, linear vertical e linear horizontal, eu posso inferir valores sobre o ordenamento molecular, no caso da absorção. E quando eu falo de polarização circular da luz, a gente tem que trabalhar com a técnica conhecida como dicroísmo circular, onde a gente consegue medir quiralidade em moléculas, por exemplo. A luz circular emitida por moléculas ou espalhadas por moléculas está relacionada com a quiralidade dessas moléculas. Portanto, eu preciso de técnicas diferentes para eu conseguir caracterizar completamente os estados de polarização da luz. Nesse aspecto é que a elipsometria ganha força. Bem, aqui eu dei um exemplo
até o professor Paulo, lá da Federal do Vale do Jequitinhonha, está assistindo aí, né? Essa figura aqui, acho que é do Paulo. Eu consigo, então, ordenar essas moléculas de uma forma bastante simples hoje, do ponto de vista experimental. Tá? E eu consigo medir isso através de uma luz polarizada. Quando eu falo de polarização circular, talvez como aqui é um seminário para discentes, né? Às vezes a familiaridade com isso não é tão grande. Tá? Quando eu falo de polarização circular, nós estamos inferindo valores aqui quanto à observação do campo elétrico. Então, quando a gente olha o campo elétrico ao longo do eixo de propagação, a impressão que dá é que esse campo elétrico está girando, mas porque há uma defasagem, e essa defasagem cria esse efeito da luz girar no sentido horário, no sentido anti-horário. Então, eu posso chamar luz levógena ou destrógena, no caso dos químicos que gostam muito de falar nisso, ou a gente simplesmente trata como luz circular direita ou luz circular esquerda. Essa relação de circular direita ou esquerda está relacionada com o observador. Então, se nós observarmos a direção de propagação aqui, e o observador estiver na frente aqui, o observador, se ele enxergar a luz girando no sentido anti-horário, essa polarização ela é circular direita. Se for no sentido horário, como está aqui, na representação da apresentação, a luz é circular esquerda, tá? Ou levógena e destrógena. Além disso, essa luz não precisa ser necessariamente uma luz circular, ela pode ser uma luz elíptica, onde você tem uma componente em X e em Y com módulos diferentes, tá? E gerará uma luz elíptica. Esse tratamento elíptico, ele foi estabelecido, agora já falando... aqui, eu tinha esquecido de colocar isso aqui. Isso aqui é um exemplo de polarização. Vamos ver se vai rodar aqui. Acho que não vai rodar. Deixa eu sair da... Aqui. É um exemplo de polarização circular na natureza. Esse besourinho aí, não sei se tem alguém aí que trabalha com biofísica, eu não sei o nome dele não, mas a reflexão da luz na casca dele, ela é circular. Então, o rapaz aí vai passar um retardador, uma placa retardadora, esquerda e direita. E vocês podem observar que a polarização muda. Tá? E como é um efeito quiral, então o espelho também muda. Então, se vocês observarem o polarizador passando, vocês vão ver que a reflexão da luz circular vai mudando e depende da reflexão da luz também. Então, quando a luz ela é refletida, circular, ela inverte da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Esse é um exemplo de aplicação da natureza. A gente também tem luz emitida pelas moléculas luciferinas, né, que são as moléculas bioluminescentes que estão presentes em diversos animais, em diversos insetos, né, ou algas marinhas, como o vagalume também, por exemplo. Parte da luz que esses animais emitem, devido a essas moléculas serem grandes e quirais, parte dessa luz é luz circular. Então, a gente consegue medir essa luz circular. Bem, mas entrando aqui na teoria de Stokes em si, né, o que a gente pode estabelecer é o seguinte: até metade do século XIX, né, 1850, essa polarização circular, ou a polarização linear, ela era estabelecida por Fresnel e Arago, mas de um modo muito simples, tá? Onde ou eu tinha a polarização linear absoluta, ou eu não tinha polarização, ou eu tinha a polarização circular, ou eu não tinha polarização nenhuma. Então, não era possível caracterizar toda a luz de uma forma completa. Então, se eu fosse trabalhar... naquela época eu só conseguia estabelecer, junto com alguns experimentos do Michael Faraday, né, a polarização linear. Não tinha como estabelecer ou medir a polarização circular de modo quantitativo. Tá? Mas aí aparece um nome importante aqui na matemática e na física, né, que a gente ouve falar desde quando a gente entra no curso, que é o Sir George Gabriel Stokes. E o Stokes, além do que a gente já conhece bastante do Stokes, né,
ele trata também da polarização da luz. E nesse artigo publicado, publicado nos anais da Royal Society, né, da Academia Real de Ciências, ele trata da polarização parcial da luz. Tá? E a partir de então, você pode não só caracterizar absolutamente se a luz é linear, mas também você pode inferir valores ao componente de luz com luz parcialmente polarizada, luz não polarizada, luz circularmente polarizada, e o quanto a sua elipse de polarização está rodada, em função das suas referências no laboratório. Então, quando ele coloca isso, a princípio, com uma medida, você consegue caracterizar todos os parâmetros de polarização da luz. Você consegue quantificar isso. Tá? O problema é que, na época, você não tinha o conhecimento dos materiais necessários, né? Isso só foi advindo já na segunda metade do século XX, dos materiais necessários para construir esses componentes ópticos, onde você poderia fazer a análise dessa decomposição da luz. E esse artigo ele ficou esquecido durante aproximadamente 100 anos, quase 100 anos, 94 anos, até aparecer esse senhor aqui, que talvez alguns de vocês aí conhecem, é o Chandrasekhar, um brilhante astrofísico, né, que ganhou o Prêmio Nobel em 83 por estudar a evolução e estrutura das estrelas, né. Ele trabalhando com transferência de radiação, ou transferência radiativa, né, ele, em 1946, ele chegou ao ápice do estudo dele, mas ele não conseguia seguir adiante, né, isso palavras dele mesmo, até que ele percebeu que ele podia reescrever todas as intensidades de transferência da radiativa em função da polarização da luz, mas ele não sabia como. E aqui tem uma história interessante, né, que às vezes a gente só depois de ler bastante a gente acaba descobrindo, que ele descobriu, ou ele conseguiu descobrir os parâmetros de Stokes, porque ele fez uma aposta com um colega dele durante um café. Né? Isso está no Physics Today, para quem tiver interesse, depois eu passo a referência. Segundo o que está relatado lá, ele toda segunda-feira à tarde, né, ele tomava um café ou um chá com um colega dele, e ele mostrou os resultados dele, e falou que precisava escrever com aquilo ali em função da polarização da luz, mas ele não sabia como. E ele apostou com o colega dele que com uma semana ele resolvia o problema, apostou $1. E ele passou a semana sem conseguir entender como é que ele ia reescrever essas equações em função da polarização, dos parâmetros de polarização. E foi quando ele se desesperou para não perder $1, né? E já era sábado, aí ele foi na biblioteca, e depois de muito ler os livros de óptica, e para você ver como é interessante, ele era um astrofísico, tá? E ele sabia que isso ele tinha que procurar em outra área, né? Ou em outra sub-área da física, e ele achou um livro de óptica de 1904, onde citava o artigo de Stokes. E até então, nessa época, né, hoje é tudo muito mais fácil, a gente ler e fazer a pesquisa, está tudo em inglês, né? Então, até então, nessa época, existia a literatura em inglês e a literatura francesa, né? Então, ele não conseguia entender, ou não conseguia relacionar diretamente esses parâmetros de polarização, porque a maior parte desses escritos estavam em francês. Então, nesse livro citava o artigo do Stokes e os artigos em francês, que a escola francesa ensinava ainda, né? E a escola americana e britânica deixaram de ensinar polarização de forma forte. Então, ele não tinha conhecimento, ele passou a ter conhecimento nesse dia. Tá? E aí, ele consegue, em 2 dias, né, lendo o artigo, ele consegue reescrever, reformular toda
todas as equações da intensidade em função dos parâmetros de Stokes e em função da polarização. Isso foi muito importante, porque a partir dali, ele passou a inferir ou influenciar o pessoal da ótica, né? E esse artigo dele é muito citado por conta da polarização. Então, a partir desse momento, a gente pode... ele resgata toda essa história da polarização da luz, que ficou aí quase 100 anos esquecido, por conta de uma aposta de $1. Então, se não fosse esse dólar, talvez a gente ou demoraria mais, ou talvez a gente não tinha ainda evoluído esse ponto na ótica para a gente poder fazer essas decomposições de modo fácil e barato em termos experimentais que a gente faz hoje, né? Bem, então, a partir desse trabalho, é possível a gente estabelecer uma forma de medir os parâmetros de Stokes, e, junto a isso, com o avanço dos componentes ópticos, da tecnologia nos componentes ópticos, a gente consegue inferir valores em uma ampla janela espectral, tá? Então, a gente não precisa trabalhar com um comprimento de onda, a gente pode trabalhar com uma janela que vai aí de algumas dezenas até centenas de comprimentos de onda. Bem, para a gente entender como é que funciona, né, eu vou falar rapidamente aqui sobre como a gente determina esses parâmetros de Stokes, tá? Então, suponha aí que você pode decompor o campo elétrico da luz em duas componentes, né? Uma componente X e uma componente Y, aonde você tem aqui um propagador, né, e uma diferença de fase, né? São as constantes de fase para cada direção. O delta aqui é constante de fase para cada direção. Então, a partir da equação 1 e 2, você consegue reescrever essa equação, que é conhecida como equação de elipse da polarização. Então, a partir disso aqui Fresnel e Arago chegaram, né? A partir disso aqui, a gente pode, então, relacionar ou chegar nos parâmetros de Stokes, tá? Delta aqui está relacionado com a diferença de fase em cada componente. Bem, se nós escrevermos essa equação, os campos elétricos, o X e o Y, essas componentes, em função do ângulo φ, que é o ângulo de rotação da elipse de polarização, nós podemos escrever a elipticidade e relacionar esses parâmetros A e B, que são diretamente relacionados à elipse dada pelo campo elétrico aqui no caso. Bem, aqui, com esses resultados, eu só posso inferir valores máximos e mínimos, né? Por exemplo, ou ela é totalmente polarizada, ou ela não é polarizada, linearmente, né? Ou circularmente, né? Se A for igual a B, circularmente, né? Bem, então, qual que foi a sacada do Stokes? Ele reescreveu a equação 3, que é a equação de elipse da polarização. Ele reescreveu a equação 3, tá? Com a média temporal. Vou colocar a canetinha de novo aqui. Com a média temporal, tá? Que é dada aqui pela equação 8, onde essa média é representada por cada termo, né, dessa média é representada pela equação 9 aqui. Eu substituir 9 em 8, eu chego à equação 10. Percebam que aqui na equação 10, eu tenho cada elemento aqui separado. Então, eu posso relacionar cada elemento desse, né, com uma observável. E essa observável está relacionada com um tipo de polarização. E a isso, Stokes chamou a esses termos, né, essas observáveis, Stokes conseguiu relacionar elas com a polarização linear, com a polarização elíptica, com a polarização circular, e com o quanto a elipse de polarização ela é rotacionada, tá certo? Então, se nós chamarmos cada termo aqui, né, nomearmos cada termo desse como S0, S1, S2, S3, tá? S0, S1, S2 e S3,
a equação 10 se reduz a essas 4 observáveis, depois denominado pelo Chandrasekhar como parâmetros de Stokes, para a polarização da luz. Bem, até aqui tudo bem, a gente consegue trabalhar, então, com a polarização linear, com a polarização parcialmente linear e com a polarização circular, ou polarização elíptica, dependendo do caso. De tal forma que o S0 é a quantidade de luz total do meu observado, S1 é a quantidade de luz parcialmente, ou a quantidade de luz linearmente polarizada, S2 é a quantidade de luz parcialmente polarizada, ou quanto a luz linear ela é rodada, ela é rotacionada, em relação a um eixo de referência, e o S3 é a polarização circular. Hoje, aqui na aplicação, eu só vou mostrar para vocês o S1. A gente pode ter uma palestra só sobre polarização circular e como medir a polarização circular. Bem, o que Stokes faz também? Ele diz que a luz não precisa ser totalmente polarizada, ela pode ser parcialmente polarizada. Então, eu tenho uma desigualdade aqui na equação 12, né, a desigualdade de Schwarz, e eu posso escrever, então, a 12 como uma desigualdade. E quando eu tiver essa desigualdade, a luz passa a ser parcialmente polarizada. Então, eu consigo medir a luz parcialmente polarizada investigando os parâmetros de Stokes. E eu posso reescrever em função dos parâmetros de Stokes tanto a rotação quanto a elipticidade da minha elipse de polarização. A polarização total, ela é dada pela intensidade de polarização, ou da luz polarizada, pela intensidade total. E em termos do parâmetro de Stokes, eu posso reescrever ela dessa forma, como S1 ao quadrado vezes S2 ao quadrado vezes S3 ao quadrado, a raiz disso tudo, por S0. Então, a partir disso aqui, eu consigo determinar o grau de polarização, ou seja, eu consigo saber se a polarização ela existe, ou ela existe parcialmente, ou ela existe totalmente no feixe de luz que eu estou analisando. Então, não é simples, eu posso ter qualquer tipo de polarização que eu consiga inferir esse valor, não necessariamente seja polarização linear. Existe casos, por exemplo, quando eu trabalho com cristais fotônicos, ou com cristais líquidos colestéricos, onde a emissão, o band gap fotônico, ele pode emitir só luz circular. Então, quando eu caio aqui, o S1 num caso desse, o S1 é 0, o S2 é 0, eu só tenho o S3. E eu tenho quase ali 100% da luz polarizada circularmente. Então, eu posso inferir esse tipo de valores de modo a separar cada componente de polarização da luz. Bem, como eu meço isso aí? Como é que é medido? Primeiro eu preciso de polarizadores, mas polarizadores, lentes, né, e um detector, mas fundamentalmente o que faz com que eu consiga identificar todos os parâmetros é esse elemento óptico, chamado part wave plates, né, ou lambda quarto, né, que é um quarto de onda. Tá? Então, isso aqui vai fazer com que a luz, o campo elétrico da luz atrase em lambda sobre 4. Então, ele fica defasado, né, em 90 graus. Né? E por ele ficar defasado em 90 graus, você consegue, por exemplo, reconstruir luz circular. Né? Então, a partir desse elemento óptico, eu consigo eu consigo relacionar todos os parâmetros de polarização e medir os parâmetros de Stokes. A princípio, até o final da década de 80, esses elementos ópticos eles eram muito difíceis de ser obtidos. Você precisa de clivagens, né, mecânicas, era um processo bastante desgastante, e a janela espectral que ele funcionava era muito restrita, alguns nanômetros, ou até mesmo 1 nanômetro. Então, você conseguia medir lá, vamos supor, em 450 nanômetros. Só naquele comprimento de onda, você conseguia ter certeza da polarização da luz. Aí, com o advento
da modernidade na tecnologia de elementos óticos, tendo em vista muito estudos em materiais de refrigerantes e em cristais fotônicos, foi possível obter, né, esses elementos com uma larga janela espectral. Tá? Então, esses elementos passam a funcionar, né, em janelas muito grandes, né, que vão aqui desde o visível até o infravermelho, e funcionam bem. Então, se eu quiser caracterizar uma luz em qualquer comprimento de onda dessa janela, eu consigo. Ou, mais ainda, o que a gente fez, né, a gente consegue fazer uma espectroscopia desses parâmetros de Stokes, analisar em todos os comprimentos de onda simultaneamente. Vou só acompanhar o tempo aqui. Bem, portanto, eu preciso, para medir, né, essa lâmina retardadora, parte de onda, e alguns polarizadores, que a gente chama polarizador-analisador. E para eu estabelecer essa medida, eu posso reescrever os parâmetros de Stokes na forma de um vetor de Stokes. Tá? E usando um outro conceito matemático aqui para elementos óticos, né, conhecido como matriz de Miller, cada elemento óptico ele pode ser escrito, aqui eu já falei lá mais anteriormente, né, sobre o que é cada parâmetro. Eu posso escrever cada elemento, né, cada elemento óptico, a lâmina e os polarizadores, como uma matriz. Tá? E eu posso, deixa eu adiantar um pouquinho aqui, eu volto aqui à frente. Eu posso, então, escrever cada elemento óptico desse como uma matriz, conhecido como matriz de Miller. Então, para cada elemento, tá, eu tenho uma matriz. Aqui estão as matrizes de Miller por um polarizador disposto na horizontal, um polarizador disposto na vertical e uma lâmpada quarto de onda. Fazendo essa relação do componente óptico com o vetor de Stokes, eu consigo relacionar, então, a interação da luz, tá, polarizada com o meu elemento óptico. E como é que eu determino como a luz é polarizada linearmente? Bem, através do vetor de Stokes, tá? Se o campo elétrico em Y for zero, tá? Se o campo elétrico em Y for zero, eu vou ter o S0 como 1. E o S1 é como mais ou menos 1 também. Tá? Se o EX for zero, tá? o S1 vai ser menos 1. E se o EY for zero, o S1 vai ser mais 1. Então, eu posso escrever esse vetor de onda dessa forma, onde o campo elétrico ao quadrado é relacionado diretamente com a intensidade. Tá? Da mesma forma, eu tenho para a luz parcialmente polarizada, né, ou a rotação da luz linear, tá? Onde aqui o S2 vai ser máximo ou mínimo, né? E, por fim, eu tenho a luz circularmente polarizada. Quando a luz circularmente polarizada, ela vai acontecer quando o componente X ele é igual ao componente Y do campo elétrico. Né? Quando isso acontece, o meu vetor de Stokes fica dessa forma. Tá? Então, quer dizer, tudo que é circular está relacionado com o parâmetro S3. Bem, então, juntando aqui com os conceitos de matriz de Miller, onde eu posso reescrever cada elemento óptico como uma matriz, tá? E com a combinação linear simples, né, entre o vetor de Stokes e uma matriz dessa daqui, tá? Eu consigo determinar ou chegar nessa equação aqui. Tá? Como é que eu faço isso? Então, veja só, eu tenho aqui esse elemento óptico aqui é o quarto de onda, e aqui é o polarizador, que nesse caso está representado aqui na horizontal em relação ao plano do laboratório. E eu posso ter uma luz não polarizada, ou uma luz polarizada em qualquer direção aqui, de forma que essa luz interaja com o quarto de onda e interaja com o meu polarizador analisador. O analisador é fixo, mas o quarto de onda, ele rotaciona em função de θ, tá certo? Então, rotacionando o quarto de onda aqui, a intensidade da luz que sai
ela é função desse quarto de onda. E como ela é função desse quarto de onda, aí eu consigo reescrever essa intensidade experimentalmente, ou eu consigo obter experimentalmente, a partir desse resultado, por um ajuste simples, a todos os 4 parâmetros de Stokes, através dessa relação 16. Então, fazendo a combinação linear dessa matriz aqui, dessas matrizes com o vetor de Stokes, tá? Para um polarizador linear, ou horizontal, ou um linear vertical, tá? Eu consigo determinar essa relação, aonde cada termo aqui, tá? É único, né? Se ele é único, ele é um observável real, tá? Eu consigo medir, tá? E esses parâmetros A, B, C e D estão diretamente relacionados com os parâmetros de Stokes, tá? Então, se é uma série de Fourier truncada, tá certo? Então, se ela é truncada, cada elemento desse é único, tá? E aqui eu tenho, para um polarizador horizontal e um vertical, os parâmetros A, B e C, né, relacionando com os parâmetros de Stokes, certo? Então, a partir do ajuste da intensidade, depois que eu rotacionei o quarto de onda, eu consigo obter esses 4 parâmetros, tá? E se eu consigo obter esses 4 parâmetros, eu consigo estudar eles separadamente. Além disso, combinando os parâmetros de Stokes, eu consigo medir a anisotropia, tá certo? Que é relacionado diretamente com o ordenamento molecular dos filmes, ou das moléculas, né, em filmes, em estado sólido. Também eu posso relacionar isso como falsa anisotropia, se eu for medir líquidos, por exemplo, né? E o G, que é o fator de assimetria, ou de simetria, né, que está relacionado com a quiralidade das moléculas. Então, eu posso medir a quiralidade das moléculas simplesmente olhando para o parâmetro S3. Então, com uma medida, eu consigo caracterizar todos os estados de polarização da luz, seja ela uma luz emitida por um material, refletida por um material, transmitida, ou uma luz qualquer, não precisa nem ser uma luz que você está estudando no material, você pode pegar uma luz ambiente qualquer e você consegue caracterizar ela e saber o quanto de polarização tem ela. A montagem do esquema experimental, ela é relativamente simples em termos de espectroscopia, simples e barata, tá? Você precisa de um laser, tá? Logicamente, para excitar a sua amostra. Aqui, a amostra está aqui, né, disposta dentro de um criostato, que era o esquema que a gente tinha montado em Uberlândia, acho que tem lá ainda, né? Aqui é um beam split, um divisor de phase, tá? Então, a amostra, ela é excitada pelo laser, e a emissão é coletada por um conjunto de lentes, de forma telescópica aqui, e direcionada para o detector. Só que no caminho óptico, entre a lâmpada, entre a lente e o detector, você tem o quarto de onda, que vai rotacionar, tá? E o polarizador fixo. Esse filtro aqui é para você evitar que a luz do laser atinja o detector. Então, ele bloqueia aqui, chama passa-banda, né? Então, ele vai passar a banda acima aqui do comprimento de onda do laser, né? E aqui, então, você só vai ter o sinal da emissão da amostra. E você trata esse sinal em função da rotação desse quarto de onda. E aqui, para finalizar, quanto tempo eu tenho, Theldo? Eu estou perdido aqui no tempo. Professor, você ainda tem uns 10 minutos. Beleza. Vou dar uma acelerada aqui. Bem, eu trouxe 2 aplicações aqui, uma já é um pouco mais antiga, mas que foi importante, que se não fosse a elipsometria, a gente não conseguia identificar o que estava acontecendo na amostra. Eu vou tentar falar de maneira mais rápida aqui, para vocês tentarem observar o porquê que foi importante a elipsometria nesse caso. Nesse estudo que a gente fez, eu venho trabalhando já há algum tempo, né, desde o meu mestrado, com filmes poliméricos, né, obtidos por eletroquímica. Essa técnica ela é bastante, é uma técnica bastante poderosa, não só aliás, ela nem é para deposição de filmes, né, ela é para caracterização de materiais.
Então, você pode caracterizar qualquer material, sólido, líquido, tá? Só que a gente consegue produzir filmes também. E é uma técnica para deposição de filmes muito rápida. Tá? Então, com alguns segundos, você deposita um filme polimérico. E em grandes áreas, né? O problema é que você não induz o ordenamento e nem tem como controlar o ordenamento das cadeias poliméricas usando essa técnica. Contudo, se eu não consigo, se não tem ordenamento, tá? Eu estava medindo emissão polarizada numa amostra dessa. E isso chamou a atenção, né? Como é que pode a gente emitir emissão polarizada no filme, tá? Em moléculas no estado sólido? Tá? Como é que a gente consegue medir se a gente sabe que não tem ordenamento? E por que tá dando essa resposta? Tá? Então, a gente fez aqui, rapidamente, essa é a molécula que a gente trabalhou, né? O poli-3-octiltiofeno. A gente usou a síntese eletroquímica, a técnica de cronocolometria, e usou 2 sais na preparação. E esses sais, eles ficam presentes na molécula, e de tal forma que eles formam uma barreira entre as moléculas. Então, quando você excita esse material, a molécula que vai receber luz, ela tem que estar alinhada na mesma direção de polarização do laser. Se ela está alinhada na mesma direção de polarização, pelo efeito de polo, vai haver a separação de cargas aqui, você tem um par elétron-buraco, tá? Que pode recombinar dentro da mesma cadeia ou pode transferir para a próxima. Se você tem um elemento entre as cadeias, esse elemento funciona como uma barreira. Então, a transferência de energia de uma cadeia para outra, ela é prejudicada por conta desse sal que está presente aqui no filme polimérico. Tá? E, então, esse fato aqui do sal estar presente na cadeia polimérica faz com que a emissão seja polarizada. Em outras palavras, né, de uma forma mais técnica e mais física, o tempo de recombinação dos portadores fotoexcitados, ele é maior na recombinação, ele é menor na recombinação do que na transferência de energia. Em geral, é o contrário. O tempo de transferência de energia é maior e o tempo de recombinação, o tempo de recombinação é maior e o tempo de transferência de energia é menor. Só que como ele não consegue transferir energia, o tempo de transferência de energia acaba sendo muito maior do que o tempo de recombinação. Então, acaba ocorrendo a recombinação dentro da mesma molécula que recebeu a luz. Então, a emissão passa a ser polarizada. No caso, parcialmente polarizada, porque parte ainda dessa luz é transferida. Isso chama transferência de energia, para quem não está ambientado com os conceitos de fotofísica. Né? Aqui é só para mostrar como as curvas de cronocolometria. Então, eu fiz um conjunto de amostras com 2 sais, tá? E fui variando a concentração desse sal, ou seja, quanto maior a concentração, mais sal tinha no filme. Tá? E a gente observou o seguinte, que existe um limite onde a polarização vai aumentando e chega nesse limite, você pode colocar sal aqui como barreira, tá? E a polarização continua no mesmo tempo. Aqui a absorção, tá? Opa, travou. Aqui é a absorção, tá? O VVIS. Tá? E aqui é a técnica que eu falei para vocês no começo, chamada de absorção polarizada. Tá? Onde a gente coloca um polarizador na vertical, um polarizador na horizontal, e faz e mede a absorção da amostra. E a gente observou que o beta está aqui aproximadamente 0, né? Menos 0,02. O beta varia de menos 1 a 1. Se ele é menos 1 ou 1, ele a sua amostra está ordenada ou na vertical ou na horizontal, e se ele é 0, não tem ordenamento nenhum. Então, o nosso filme aqui não é ordenado. A gente sabe que o filme não é ordenado, só que ele está emitindo polarizado. Tá? Aqui é a emissão, tá? Ou a fotoluminescência, que a gente chama, né? Para os filmes construídos, depositados com os 2 sais. É a caracterização normal que a gente esperava dele, só que quando a gente mede a polarização dessa emissão, a gente observa que em alguns filmes tem alta polarização. E essa aqui é a medida da elipsometria em um comprimento de onda, em 575 nanômetros. Tá? Então, como é que a gente fez essa medida? A gente fez a medida com o quarto de onda em relação ao
polarizador ionizador em 0 graus. Aí girou 10 graus e mediu de novo. Foi medindo. E vocês percebam que a intensidade de emissão, aqui a intensidade, tá, é função do ângulo de rotação. Então, conforme eu vou rodando o quark onda, o campo elétrico vai rodando e a intensidade vai mudando. Tá? Quando eu ajusto isso aqui, pelaquela equação 16, que é a série de Fourier truncada, eu consigo, então, obter as minhas 4 observáveis que estão relacionados com os parâmetros de Stokes. Tá? E está aqui. Então, está aqui. Eu coloquei em função de S0, porque o S0 é a luz total, tá? Então, se eu coloco em função de S0, eu consigo o grau de ordenamento já da luz linear, da luz parcialmente linear aqui, ou da luz rodada parcialmente linear, e da luz circular. Vejam que eu não tenho luz circular. O erro aqui é de 0,02. Eu não tenho luz circular na emissão. Mas eu tenho, conforme vai aumentando a concentração do sal na amostra, eu vou obtendo luz circular. Tá? Nesse sal aqui é pouco evidente, mas já tem, em todos os casos dele tem luz circular, parcialmente circular, né? É só S1 que tem, não tem S2, não tem S3, mas tem S1, parcialmente, até em torno de 15%, dependendo da amostra. E nesse outro sal aqui, que ele tem um raio atômico menor, um peso molecular menor que esse de cima, eu tenho uma polarização maior ainda, induzida, que chega a 30% da luz. Tá? Então, 30% da luz emitida pode ser parcialmente polarizada, o que não é de se esperar, haja visto que nós temos um filme totalmente régio randômico, totalmente disposto aleatoriamente. Bem, como é que eu faço esses testes, né? Para garantir que eu não estou falando besteira, o que a gente fez? A amostra, a gente sempre, todo mundo que trabalha com esses materiais sempre sabe que a amostra é uma direção preferencial para estudar, né? Então a gente sempre trabalhava com o nosso substrato, ele é retangular, então a gente sempre trabalha com a base menor disposta dessa forma e medindo a luz aqui, né? Então o que a gente fez? Para tentar fazer a medida, a gente girou essa amostra, né? Se o que a gente está inferindo de verdade, que a luz realmente emite luz circular, e não é por conta da orientação das moléculas, quando eu girar, a medida tem que ser igual. Eu fiz isso para todas as amostras, que eu coloquei o exemplo de uma, a BF100. Se eu voltar aqui, ó, a BF100, ela está aqui com 15% de polarização. Tá? 15% de polarização. Na vertical. Quando eu giro ela na horizontal assim, ela está com 13, então está dentro do erro, né? Só que emite luz polarizada também, linearmente. Então quer dizer que eu tenho alguma coisa que não é trivial para eu explicar o porquê esse filme está emitindo luz linear. Tá? E outra coisa que a gente fez foi jogar a excitação não polarizada. Então a gente excitou a amostra com uma luz não polarizada. Quando a gente faz isso, ou seja, a luz chega de maneira aleatória na amostra, excita todas as cadeias, e a emissão ela vai ser da mesma forma. Então, a emissão, não há polarização na emissão quando eu uso uma fonte com emissão não polarizada. Então, por que isso acontece? Basicamente, como eu disse anteriormente, suponha que o meu polímero é o laranja aqui, né? O sal ele vai sendo agregado no polímero, e vai funcionando como uma barreira, tá certo? E separando essas moléculas. Então, quando eu excito essa cadeia aqui, por exemplo, ela vai ter dificuldade para transferir luz aqui para essa outra. E ela vai emitir na mesma direção que ela recebeu luz. Então, eu consigo inferir isso porque eu consigo medir luz parcialmente polarizada, diferente se eu for tentar medir só a anisotropia. Tá? Então, através da técnica de elipsometria, eu consigo inferir esse valor e dizer que a luz é parcialmente polarizada, justamente por conta desse tipo de transferência de energia. Ou seja, há uma barreira, eu criei uma barreira entre as cadeias poliméricas, e através dessa barreira, a luz acaba sendo emitida dentro da mesma molécula que recebeu a excitação. Tá? Aqui só uma curva para mostrar o quanto a concentração influencia no grau de polarização. Então, quanto mais sal eu tenho,
maior é o grau de polarização, e esse limite aqui a gente determinou, que é em torno aqui de 0,1 mol por litro, tá? A partir de 0,1 mol por litro não tem interferência praticamente nenhuma na quantidade de sal dentro do filme polimérico. A gente não fez medida elétrica, provavelmente isso aqui dificulta e atrapalha as medidas elétricas. Eu vou pular as conclusões aqui, eu volto a falar no final, só rapidamente aqui concluir com esse trabalho aqui. Esse trabalho ele é mais recente, ele é do ano de 2019, tá? Ele foi desenvolvido aqui no Mato Grosso já, por esse aluno meu, não sei se ele está assistindo aqui, é o Arif, aluno da Engenharia Mecânica lá de Rondonópolis. Contou com a participação também do pessoal de Uberlândia, tá? E do pessoal de Londrina, da Universidade Estadual de Londrina. Bem, o diferencial dessa medida aqui, que a gente fez na elipsometria, para chegar nesse resultado, é que, para esse primeiro resultado, nós medimos apenas a polarização no máximo de luminescência. Aqui, nesse trabalho, a gente conseguiu medir a polarização ao longo de todo o espectro de emissão. Tá? Então, a gente trabalhou com um polímero da mesma família, que é o P3HT, o poli-3-hexiltiofeno. Tá? Então, aqui está a caracterização fotofísica básica, que é a absorção e a fotoluminescência. Aqui a gente tem um plus a mais aqui, que a gente deconvoluiu o espectro e conseguiu relacionar que cada deconvolução dessa é referente a um tipo ou um tamanho de molécula de P3HT que tem no filme. Tá? E essa curva em preto aqui, tá? É a curva que a gente chama de... é a curva S1, tá? Sobre S0, tá? Que é a curva de espectroscopia, que a gente chamou no artigo de espectroscopia dos parâmetros de Stokes. A gente só trabalhou com S1 aqui, tá? Que é a luz linearmente polarizada. Percebam que em intensidades, em comprimentos de ondas menores, a polarização é muito alta. Muito alta, sim, né? Parcialmente é mais alta, né? É em torno de 20% da luz emitida aqui em 475, 480, tá? Ela tem 20% de polarização. Conforme o comprimento de onda de emissão vai aumentando, a intensidade de polarização vai diminuindo. Eu posso, então, aqui usar essa curva para quantificar o quanto de energia, de energia é transferido de uma molécula para outra. Tá? Como é que a gente faz isso? Bem, aqui está um exemplo mais claro, né? A gente estabelece isso em função da deconvolução, ou seja, eu consigo saber, através da área dessas curvas, a contribuição de cada espécie. Aqui eu chamei de oligômeros, que são cadeias curtas, quinônicas, que interagem com o sal que eu uso, que são cadeias intermediárias, e pristina, que é a cadeia mais pura e a cadeia maior. Tá? A cadeia maior, ela emite em comprimento de onda menor, tá? Em energia, em comprimento de onda maior e em energia menor. Então, se eu sei que está havendo um decaimento na polarização da emissão aqui, significa que há a transferência de luz, de energia dos portadores fotoexcitados das cadeias menores para as cadeias maiores. Bem, isso é conhecido na literatura desde a década de 40, tá? Por Peirce e Foster já. Mas a quantificação disso exige técnicas modernas e caras, né? Como trabalhar com dinâmica de foto, dinâmica de tempo de vida, né? A dinâmica molecular. Aqui a gente está trabalhando com um componente de óptico muito simples e está conseguindo inferir as mesmas informações. Tá? E aqui tem um exemplo da luz da espectroscopia do parâmetro S2 e do parâmetro S3. Veja que S3 é praticamente zero. O S2 ele é invertido, mas aqui tem a explicação. Então, significa que a gente estava medindo com o laser na vertical. Então, o S2 está mostrando que a nossa luz, na verdade, ela não está bem na vertical, ela é 20%, mas ela está um pouquinho rodada aqui, a nossa elipse de polarização. Tá? Então, a gente consegue fazer toda a espectroscopia numa janela aqui razoável, né, de 475 nanômetros até perto de 700, né, que é exatamente onde há a emissão desse polímero. Né?
Aqui é um controle da polarização para cada contribuição dos oligômeros, das quinônicas e das piscinas, né? As curvas, elas se acompanham, elas são iguais. Então, há uma tendência aqui no filme, que é onde a gente tem um filme, uma espessura intermediária, você tem a polarização maior. Também a gente consegue explicar isso, porque quanto maior a espessura do filme, mais volume livre as moléculas têm para trabalhar, e mais transferência, transferência de energia para modos não radiativos acontece. Aqui é um esquema para mostrar essa transferência de energia, então está um pouquinho avançado, mas basicamente é o que eu expliquei nas figuras anteriores. Você tem o oligômero recebendo a luz, então o oligômero é excitado, está na mesma direção de excitação do laser, né? Então ele recebe a luz e o elétron ele é excitado do HOMO aqui para o LUM, tá? E a energia via Foster, né? Ela é transferida para as cadeias quinônicas e para as cadeias pristinas. Aí a transferência de energia pode ser direta para a cadeia pristina, né? Ou pode ser para a cadeia intermediária. A transferência de energia, ela depende da distância de uma molécula para outra e depende da posição, da direção dos componentes dessas moléculas. Então, se ela tem uma componente na mesma direção que essa daqui, ela está apta a receber, através de ressonância, por efeito antena, a energia da molécula com maior energia. Tá? E você consegue transferir e chegar à pristina e emitir aqui a luz em 1,91 eletronvolts, que é a energia de gap, que no artigo a gente mede também a energia de gap, mas é por uma outra técnica. Aqui, para um modo mais químico, né, mostrando a estrutura, então as cadeias menores, os oligômeros recebem a luz e transferem para as quinonas e para as pistinas. E todas elas emitem. Aqui foi a quantificação que a gente fez, usando a polarização, né, e a deconvolução do espectro de luminescência. Eu não vou falar de tudo, só vou mostrar aqui, por exemplo, se eu pego a polarização dos oligômeros, eu tenho que 20% dos oligômeros emitem na mesma direção da excitação. Isso significa que 80% da energia, tá, ela é transferida para qualquer outro doador ou para qualquer outro aceitador. Estou chamando de doador e aceitador aqui, quinonas e pristinas. Tá? Então, eu sei que 80% da energia que os oligômeros recebem é transferido para um ou para outro, ou para modos não radiativos também, certo? Mas aqui eu estou trabalhando, nós tentamos diminuir o máximo possível dessas espécies, dessas emissões não radiativas. Bem, finalizando, tá? Como conclusão, nós temos aqui, eu vou pular isso aqui, eu vou colocar só a conclusão final, que a elipsometria, aqui chamada de elipsometria cromática, ela é uma técnica de baixo custo e que se mostra eficiente na caracterização fotofísica de materiais. Essa mesma técnica, ela também é usada para luz espalhada, tá? Inclusive aqui a gente pode discutir também, fazer um seminário só disso, né? A gente pode usar essa técnica no espalhamento de luz e os resultados que nós obtemos são similares à atividade óptica Raman, que é uma técnica muito cara e que exige um aparelhamento muito grande para obter praticamente os mesmos resultados. Tá? Aqui estão algumas referências que eu usei nessa apresentação, e eu agradeço a todos e desculpa aí avançar um pouquinho do tempo do projeto. E fico à disposição. Obrigado, professor, pelo seminário, bastante didático. Eu abro agora para perguntas dos presentes. Quem tiver interesse pode se manifestar no chat, e aí eu passo a palavra para que faça a pergunta ao professor Terésio. Júnior, pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta, por gentileza? Oi, vocês estão me escutando? Tudo bom, Terésio? Tudo bem. O Paulo, está me escutando, né? Tudo bem, Paulo. Muito boa apresentação, ótimo. O que eu achei, o que é uma coisa interessante, não sei se você lembra,
porque até antes do Stokes, o pessoal analisava a polarização da luz em função das amplitudes, não da intensidade. Sim. E por isso, em amplitude, você não consegue medir. Exatamente. Essa foi a grande sacada do Stokes. E outra coisa interessante também é que você falou, né? Não sei se... desculpa. Aquele do cristal líquido que a gente tem que a gente pôs na PCCP, é interessante porque quando não tem polarizado, a polarização está sempre na mesma direção da excitação. Agora, se tem um ordenamento, se você gira a amostra, a polarização que era vertical, se você gira a amostra 90 graus, ela fica na horizontal, né? Exato. Você inverte o sinal na observada. Você inverte o sinal na observada. Ele diminui um pouco, e você vê que ele prefere transmitir emitir nas moléculas que são alinhadas, só que aí vai ter transferência de energia, então vai emitir com polarização menor, se está perpendicular. Agora, uma coisa interessante, eu não sei se eu comentei com você, a gente estava fazendo PFO, fase cinemática, e quando ele não tem a fase cinemática, ele tem a fase beta, né? E a fase beta, se a gente excitar com o comprimento de onda, o pico do onda da absorção da fase beta, e somente se você excitar com luz linear, você vai verificar que ela vai ter uma polarização bem mais alta do que excitar em outros comprimentos. Ah, legal. É muito interessante isso, é muito legal. E aí, é só você excitar com a luz linearmente, na mesma direção da fase beta. Porque se você excitar com luz circular ou não polarizada, aí fica tudo igual, as polarizações em função do comprimento de onda de excitação. Sim. Só apresentando aí o professor Paulo, ele fez doutorado junto comigo lá com o Marleto, foi aluno do Marleto também. Hoje ele Satisfação, professor. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu não lembro a cidade que ele está, mas que são vários campos. Janaúba, Campo de Janaúba. Certo, é bom ter o senhor aqui, professor. Paulo, obrigado pela participação. O Júnior, você tem uma pergunta? Oi, professor Terésio, tudo bom? Muito boa apresentação. Gostei bastante, né? A minha área, eu estou na gravitação, mas na minha graduação, eu trabalhei com polarização de besouros, né? De élitres de besouro. Fiz ali com o professor Huck. E aí a gente estudou ali um pouquinho o élitro, né? Que é formado de quitina, né? Várias camadas de quitina, que polariza, faz ali o papel do quarto de onda, né? Que o senhor colocou ali no slide. E aí, o intuito da minha pesquisa era em falar sobre a quiralidade, por que a natureza prefere ali o levógeno, né, polarizar a luz para a esquerda. E aí eu apresento uma teoria lá, né, enfim, sobre estrelas de nêutrons, etc. Uso também o formalismo de matrizes de Jones, mas eu queria saber se na pesquisa que o senhor está fazendo aí, decomposição de filmes, se essa quiralidade também acontece, e se acontecesse, o senhor teria alguma explicação para tal fenômeno, uma preferência da natureza? E uma segunda pergunta seria, você tem como fazer talvez um composto químico, né, que substituísse, por exemplo, o contraste da ressonância magnética, né, que é feito com um material bem raro, um contraste talvez feito por algum material que polarizasse a onda, né, polarizasse a luz, e aí ter um material mais barato, talvez. É um pensamento que surgiu lá no final da minha graduação. Obrigado, professor. Legal. Interessante você falar isso. Bem, o primeiro caso, né? A natureza, ela tem uma preferência, né? E você está certo. Eu não... Nesses polímeros, em especial, eles não são quirais, tá? Mas existem materiais onde a gente trabalha só com quiralidade. Nesse caso que eu citei no final aí, na questão
usar para trabalhar com a luz espalhada, que eu acho que foi mais ou menos isso que foi a sua proposta de estudo aí também, né? Quando você citou aí o professor Huck. Você tem inúmeras moléculas que são quirais, onde você estuda os centros quirais dela. Tá? Agora, quanto a você ter um composto químico, eu acho que eu penso que não é muito difícil, porque eu não sou químico, tá? Não sei se tem algum químico aí na sala, mas o pessoal, os químicos que eu colaboro, eles falam que tem jeito de trabalhar com quiralidade sempre, tá? Agora, eu não sei o quão difícil é fazer um composto para você fazer contraste em ressonância magnética, pensando na aplicação biológica, né? Mas de materiais para forma de estudos, ciência básica que a gente pode fazer aqui, isso aí com certeza. Por exemplo, no começo a gente brincou aí com as perovskitas. Existe na literatura agora o pessoal trabalhando em quiralidade em perovskita, ou seja, você consegue fazer chaveamento óptico. Se você tem quiralidade, você consegue polarizar a luz circularmente direita ou esquerda. Então, você pode fazer um chaveamento óptico usando perovskita, uma aplicação de material que está na moda aí, né? Então, você tem quiralidade sempre. Agora, voltando na primeira pergunta, o quanto a natureza prefere o Levort ou o Destroy, eu não sei te responder qual que é a proporção, mas um é mais do que o outro. Talvez, acho que, não sei se o Fernando está aí ainda, o Fernando estudou bastante no doutorado dele, não sei se ele sabe te responder. Bem, mas quer dizer, não sei se completei ou se você está satisfeito com a resposta. Se não tiver, não, por favor. Não, estou sim, professor. Não, claro. Obrigado pela resposta, professor. Obrigado. E se você puder mandar o seu trabalho aí da iniciação científica, não sei se foi iniciação, né? Para mim, eu fico satisfeito. Beleza, professor. Depois a gente conversa, então. Valeu. Ok, Júnior, muito obrigado pela participação. Agora eu peço para que o aluno Cássio Araújo abra seu microfone para fazer a pergunta ao professor Iralci. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer mais uma vez ao professor Terésio, né, orientador do nosso trabalho. E para mim é sempre uma oportunidade, né, assistir uma aula, foi mais uma aula e que veio a engrandecer mais ainda o conhecimento. Bom, eu não estudei muito essa parte, né? Eu trabalho no doutorado com um dos polímeros dessa família, né? Um primo aí do P3HT, do P3OT, mas crescido pela técnica eletroquímica de voltametria cíclica. Aí o professor Terésio, você disse no início que, dependendo da técnica, você consegue induzir o ordenamento molecular. E usando essa técnica, né, elipsometria, que é uma técnica espectroscópica, né, você pode verificar, né, como que está o ordenamento molecular da tal amostra. Que, assim, eu estou com uma dificuldade de fazer uma pergunta, porque, na verdade, acho que vai sair mais de 5 perguntas, eu não sei. Bom, primeiramente, acho que a equação 8 ou 10, aquela equação que mostra os observáveis, né, através dos parâmetros de Stokes, do ponto de vista experimental, você mostrou aí o aparato, né, que você disse até que é relativamente barato em relação a outras técnicas que pode obter, né, a mesma coisa. E nesse aparato, é usado uma PMT ou uma CCD? Como que é feita essa conversão desses parâmetros, né, através dos parâmetros de Stokes, para o sinal propriamente dito, para depois você relacionar e fazer toda aquela análise em relação à preferência, o ordenamento molecular. Uma outra coisa também, o que teria que se fazer nesse aparato para poder detectar
a atividade Raman, que você falou que com alguns ajustes, né, é possível também detectar a atividade Raman. Como que seria isso, professor? Obrigado. Tá. Bem, primeira pergunta aí é voltar a esse esquema aqui, né? Eu tinha que ter colocado uma foto, acho que talvez ficaria mais fácil de visualizar. Mas, basicamente, deixa eu colocar a canetinha aqui. Basicamente, você trabalha com uma CCD, cara. Então, você tem a intensidade luminosa dada pela CCD. Você tem o espectro todo de uma vez. Você consegue analisar o espectro, né, de uma vez só. Então, se você roda o quarto de onda, que está aqui disposto nessa figura aqui como C aqui, né? Você roda o quarto de onda, né? A intensidade do teu sinal de luminescência aqui muda, aumenta ou diminui, tá certo? E aí, conforme essa intensidade vai aumentando ou diminuindo, eu vou pegar cada espectro desse, ou cada intensidade, num comprimento de onda só, se eu quiser, eu coloco dentro de uma planilha e faço a conversão através da série de Fourier nos parâmetros de Stokes. Faço o ajuste e tenho lá a correção nos parâmetros de Stokes. Então, eu vou ter lá o S0, o S1, o S2 e o S3 em função da intensidade. Entendeu? Pelo seguinte, se você volta na equação 16 aqui em cima, esses parâmetros todos estão em função da intensidade. Tá certo? Então, se ele está em função da intensidade, eu consigo relacionar diretamente esses parâmetros através da série de Fourier. Entendeu? Ok, entendi, professor. Então, tem uma parte manual, né, que tem que anotar. A gente tem que usar o computador, né, análise de dados. E não é pouco, é bastante dados. Né? Então, para cada medida dessa aí, você tem, sei lá, uma infinidade de pontos aí. Dependendo da CCD que você usa aí de 2 a 4 mil pontos. Se for CCD, né? Se você usar outro tipo de equipamento, aí é mais demorado ainda. A CCD te ajuda porque ela tira uma foto, ela é instantânea. Né? Agora, em relação ao Raman, a única diferença, não técnica, tem alguns detalhes importantes na hora de você medir Raman. Né? Você não pode ter vibração na mesa de jeito nenhum, né? Tem que estar tudo muito bem fechado, ou você modular bem o sinal. Tá? Quando você tem uma caixa fechada, que é mais ou menos o que a gente tem aqui, aí é mais tranquilo, né? Você tem o microscópio e tem o laser tudo dentro dos monocromadores, tudo fechadinho, você tem tudo alinhado, é uma coisa. Quando você tem isso numa mesa, que é o caso nosso, porque a gente precisa mexer nos componentes, aí é um pouco mais complicado, né? Teve aí o Fernando e o Dalquirantes, quando eles montaram a técnica pela primeira vez na Uberlândia, acho que eles passaram um ano com problema de vibração na mesa, de alinhamento de espelho, tá? Não é um negócio muito trivial, assim, igual eu falo trivial porque a gente está acostumado, né? Mas, basicamente, se você olhar para essa estrutura, é a mesma. Tá? A diferença é o quê? Você tem que colocar um filtro NOT. O filtro NOT é um filtro que corta a linha do laser. Lembrando que o Raman é um espalhamento em função do laser de excitação. Então, quando você excita a amostra, a luz espalhada, que é alguns milielectrovolts ali, né? Décimos de sinal fraco. Né? Além da intensidade ser fraca, né? Então, aí você joga essa luz ali, a diferença de energia é tão pequena que se você não corta o laser, você só vai medir o laser. Então, o que você faz? Você coloca um filtro NOT, esse filtro NOT ele não vai deixar passar o laser, é um filtro de interferência, tá? Ele vai cortar o sinal do laser, né? A gente usa o laser 514 para esse caso. Aí é o filtro NOT em 514. Não existe filtro NOT acromático, né? Se existe, eu não tenho conhecimento ainda. Não é exatamente para aquele comprimento de onda. São filtros caros, na ordem de 2 a 5 mil dólares, e ainda assim a gente considera de baixo custo, né? Porque se for comparar com o Raman de forma geral, para vocês terem uma ideia de preço de Raman, o Raman nosso estava com problema, né?
conversa aí com o professor Hulk depois, acho que ficou 20 mil, o Telto também, acho que está com 20 mil um concerto, né? O cara vir aí fazer a avaliação, é um negócio que é caro, tá? Então, e para arrumar, né? Então, é um componente ótico que a gente julga de baixo custo, né? Mas não é tão, em termos práticos, não é tão barato assim, não. Então, a gente usa para cortar o laser esse componente e trabalha com a luz espelhada. Só que ao invés de a gente ter uma CCD simples aqui, a gente tem uma CCD que vai funcionar com controle de temperatura, porque o sinal é fraco, então a gente está com flutuações de temperatura, quer dizer, qualquer KBT ali na placa da CCD muda o meu sinal. Então eu tenho que ter um controle de temperatura, e em geral tem uma placa de Peltier atrás acoplada a essa CCD, e você trabalha com a CCD aí em torno de menos 30 graus, né, graus Celsius, né, menos 30 graus Celsius, até menos 60 graus Celsius. Tá? Isso, aí você garante que você não tenha tanta flutuação térmica igual tem as CCDs convencionais para essas medidas de fotoluminescência, por exemplo, que é uma CCD muito mais barata. Né? Então, apesar de ser uma técnica mais fácil para o Raman, em termos de Raman ela é barata, mas comparado com a elipsometria de emissão para analisar a fotoluminescência, ela é muito mais cara. Só a CCD, por exemplo, quando eu estava fazendo doutorado, foi pago R$60 mil. Eu acho que é uma CCD parecida com o que a gente tem aqui no Instituto. Mas, se você for tentar fazer a mesma medida usando o Raman, tá, você precisa de um modulador eletroóptico para fazer com que o campo elétrico do laser seja vertical ou horizontal, e você precisa de um laser de alta potência, de pelo menos aí, meio watt. E laser de alta potência de meio watt, e coerente, é muito caro também. Então, você vai encarecendo a técnica. Aí, quando se você pode limitar isso a um elemento óptico, ou um ou dois elementos ópticos para mudar a sua caracterização, quer dizer que a técnica é muito mais barata do que as convencionais. É nesse sentido que eu falo que ela é de baixo custo. Ok, muito obrigado. Se permitirem, eu teria mais uma pergunta. Bom, a gente não tem nenhuma pergunta ainda no chat. Você pode fazer a sua pergunta, Cássio. Tá, obrigado. Professor Terésio, mais duas perguntas. Como você falou da medida de absorção polarizada. Como que isso é feito? Eu não me lembro de ter feito essa técnica, esse tipo de medida. Bom, na verdade, eu não fiz esse tipo de medida usando o espectrofotômetro UV-Vis. Mas, assim, é possível usar um espectrofotômetro UV-Vis como aquele modelo que nós temos lá no laboratório, que é o QR50 da Agilent, fazer essa medida de absorção polarizada? E, se sim, o que é necessário fazer? Outra coisa é em relação à amostra. E esse aparato aí, para medir a elipsometria, né, usar a espectroscopia de elipsometria em termos de preservação da amostra. Ela é uma técnica ionizante ou não ionizante? E aproveitando, em relação à espessura, comparando com a FM. A FM, toda vez que a gente vai medir, a gente destrói uma amostra e fora o desgaste da sonda, da ponteira. Então, assim, não querendo diminuir o AFM, mas daria para usar essa técnica e ter também medidas de espessura? Seriam 3 perguntas. Obrigado, professor. Tá, vamos lá. A primeira foi sobre a absorção. Bem, tanto é possível que a gente já fez. O Everton, não sei se ele está assistindo, o Everton já fez essa medida. Ela é bem simples, você precisa de um polarizador acromático. Um polarizador de calcita, você resolve o problema. E aí você vai, com o eixo rápido do polarizador, você vai alinhar o eixo rápido do polarizador em 2 direções distintas em relação ao plano do laboratório, vertical e horizontal. Aí você coloca na vertical, faz uma medida do espectro de absorção, e aí você gira o polarizador na horizontal e faz uma medida do espectro de absorção. A diferença da intensidade do alinhamento da polarização vertical
e da absorção horizontal, vai te dar o parâmetro de ordem molecular. Tá? Então é simples, é uma medida simples e muito convencional. Tá? A gente usa para saber se o filme está ordenado ou não, simplesmente por isso. Tá? Não é quantitativo. A segunda questão é da amostra. Bem, a gente usa radiação não ionizante, né? Nenhuma das fontes de luz que a gente usa ela é ionizante. Então a gente não perde a amostra. Pode perder, pode fotodegradar, mas aí é outro processo, né? Você tá tendo ali não a fotodegradação, ela não está ionizando a sua amostra em si, né? Você pode ter esses efeitos, mas não pela radiação ser ionizante. Não tem perigo, por exemplo, com os devidos cuidados, não tem perigo você trabalhar com laser convencional de laboratório. Lógico, você não vai pegar um laser de 1 watt aí e colocar no seu olho, né? Mas, de modo geral, não tem risco. Bem, e quanto a relacionar com espessura, a gente pode relacionar a intensidade com espessura, sim. Mas se a gente tiver uma esfera de integração. Com a elipsometria, não. Com a elipsometria, para medir espessura, tem uma técnica de elipsometria que mede espessura e mede também, mede de forma geral materiais dielétricos, né? Mas para essas técnicas, em geral, são filmes inorgânicos e por fenômenos de interferência. Então, ao invés de eu ter um polarizador, o meu elemento óptico é o próprio filme, tá? E aí eu consigo reconstruir o sinal refletido em função da polarização e dos parâmetros de Stokes. Eu tenho lá uma esferinha de integração, tá? E consigo medir e relacionar com a espessura. Então, eu consigo tirar a espessura a partir de dados de elipsometria, mas não necessariamente como a gente trabalha aqui. Tá? Chama elipsometria espectroscópica. Você também pode usar um microscópio. Né? Hoje em dia, essas técnicas todas usam um microscópio. Tá? E você pode tirar, através da interferência do sinal, você consegue tirar informações de espessura, rugosidade, tá? Constante dielétrica. Tá? De modo geral, é isso que você consegue a partir da elipsometria. Tá? Mas não do modo que a gente dispôs ela aqui. Estudando especificamente a emissão de luz. Muito obrigado, professor. Calma aí, alguém tem mais alguma pergunta? Opa, espera aí, tem no chat aqui. Professor, eu não vou saber responder essa diretamente para o senhor, não. Pelo seguinte, em metais, eu nunca trabalhei especificamente usando elipsometria. Talvez seja por conta de você não conseguir um filme transparente, né? Você precisa de um filme transparente para conseguir algum sinal para você reconstruir e tirar as informações, tanto da espessura, porque é dado pela interferência, funciona mais ou menos como um interferômetro de Fabry-Perot, né? Então você tem a reconstrução por interferência, e talvez no metal você não consiga fazer isso aí por conta da falta de transparência. Né? Talvez, eu estou chutando, né? A partir de alguns dados que eu conheço experimentalmente. Terésio, eu tive problema com a minha outra conexão. Você estava respondendo a pergunta do professor Paulo ou do Ricardo? Do Ricardo. Certo. Obrigado, Ricardo, pela a participação. Eu teria duas perguntas também, Terésio. Uhum.
Com relação ao material orgânico que você estuda, né, para excitar, você pode mostrar lá na sua transparência com anel, não chega a ser um anel aromático, né, porque não há oscilação. Ele produz um decaimento, né, de elétrons, né, um efeito tipo cascata. Sim. Calma aí, deixa eu achar aqui de novo. Que aumenta a eficiência da emissão óptica, né, nesse sistema. Você diz quando... Não é essa figura, é mais para frente. Onde você mostra as bandas de valência, as bandas de condução, né, alinhadas é lá no final, e havendo decaimento, eu acho que é por aí, aqui. Isso. O que muda, você tem aí uma região ativa, né, da molécula, né, o que faz mudar o gap aí da emissão, né? Exato. E aí você tem um feixe de excitação óptica, e esse feixe também vai interagir com o decaimento do elétron devido ao desalinhamento das bandas aí, né? Então você tem um efeito de interação óptica nesse sistema, né? Essa interação ela é linear ou não linear? Você fala a interação da excitação com a molécula? É linear. Você fala interação física ou interação de quanto? Não, interação quântica. Na verdade, interação entre o feixe que excita, né, e o feixe que é emitido. Você tem um feixe de excitação e um feixe de emissão. Sim. Você quer saber se eles estão alinhados, é isso? Não. O feixe de emissão ele tem frequência diferente do feixe de excitação, né? Isso Sim. Devido à interação que ele tem com o decaimento em feito cascata aí entre esses sistemas. Sim, é transferência posta. Exatamente. E o que você vai ter aí é uma diferença de frequência, no caso do feixe de emitido, ou não? Exato. Sim, a frequência ela é menor. Mas é só uma frequência que é emitida ou tem mais frequência? Existe a emissão porque você tem... Você tem uma banda muito larga aqui, né? Então você excita em 405 e Você tem decaimento na banda de condução, né? E no último material lá, você tem um decaimento da banda de condução para a banda de valência. Sim. E cada decaimento na banda de condução, você emite uma frequência também, ou não? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Vamos separar. Você está me dizendo o seguinte, que eu posso decair daqui para cá, é isso? Exatamente. E como há uma diferença de um estado, uma diferença de energia aí, essa diferença de energia ela é emitida também. Sim, ela é emitida também. Pode ser e pode não ser. A gente consegue quantificar isso. É isso que, na verdade, a gente está mostrando aqui, né? A gente pode ter as duas coisas. Só que elas estão juntas. Tem um outro jeito de separar, mas a gente não foi mais a fundo aqui. Então, essa energia daqui, essa energia que chega aqui, ela pode ser transferida para cá e recombinar aqui, ou ela pode recombinar aqui também, além de, junto, ela chega a ser 96% da energia que foi cedida pelo oligômero, né? Eu não consegui, quer dizer, tem um jeito de separar, só que você tem que fazer mais duas medidas aqui com polarização, tá? Ia ficar um pouquinho maior aí, e a gente acabou não fazendo, né? Aí talvez a gente conseguisse quantificar isso também. Agora, o que eu quero saber se você está chamando de linear é essa disposição aqui, da energia recebida aqui, ser igual a essa disposição aqui. Porque você tem aí um feixe de excitação que tem um comprimento de onda de 450 nanômetros, certo? 405. 405. Então, esse fóton aí, ele é absorvido, você é absorvido por um elétron, que é excitado para a banda de condução,
Sim. E aí ele vai decaindo, né, para as bandas de energias mais baixas. Só para não confundir a cabeça do pessoal, aqui a gente não tem banda, né? Tudo bem, orbitais, né? Orbital LUMO, né? Então você tem uma frequência que é absorvida e excita o elétron por orbital LUMO, né? E ele vai decaindo para orbitais com níveis de energias mais baixas, né? Isso. E a cada decaimento você tem uma emissão de uma frequência. Exato. Tá, então não vai ter interação aí. Então já respondi minha pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, é porque eu não estou muito acostumado com esses sistemas orgânicos, né? Mas em semicondutores inorgânicos, o que você tem é o seguinte, você pode jogar um feixe de luz, né? E esse feixe de luz é uma excitação óptica, por exemplo, no infravermelho. E se você tem um efeito de cascata, como você mostra aí, a polarização da luz pode emitir elétrons da banda de buraco leve ou buraco pesado. E isso interfere consideravelmente na eficiência de emissão do laser. Entendi. Né? Então, por exemplo, se você tem uma polarização... Um efeito de TM, o pessoal chama de cascata quântica, né? Isso, não é isso? Isso, exato. Se você tem uma polarização TM, né, você vai excitar... Você quer saber se tem isso aqui também? Exatamente. Se tem... A polarização pode, nesses sistemas orgânicos, excitar elétrons de diferentes orbitais no orbital HOMO. Como se você... Na verdade... Eu tô tentando entender aqui, mas basicamente você pode modular, como se você pudesse modular em qual molécula você vai excitar, né? Eu acredito que não, devido à dificuldade de ordenamento desses materiais. Então, quando você vai ordenar um material desses, as técnicas são bastante complicadas. E quando você vai criar as heteroestruturas, você vai perdendo alinhamento. A menos que você tenha uma molécula muito grande e você consiga separar as moléculas, né? Ter esses de símbolo molecular, né? Mas eu não tenho conhecimento ou pelo menos eu não estudei essa parte de efeito cascata para esse tipo de material. Mas sim, existe lasers chamados lasers de corante, né? Mas o problema desses lasers é a falta de coerência. Esse efeito cascata justamente acaba gerando coerência, né? E a falta de coerência não é interessante para você trabalhar, né? Se você perde a coerência, você perde informação espacial, né? E aí teu laser, você pode tentar alinhar seu laser em uma curta distância sai com um spot muito grande, nem o sinal dele é coerente. Isso é um problema, né? Então eu não vou saber responder você nesse sentido, se tem esse efeito exatamente ou se tem um material orgânico que produz esse efeito, né? Entendi. Talvez tenha. Beleza, então. Obrigado, professor. Eu aproveito aqui para agradecer também a todos e a todas que participaram dessa atividade do programa de pós-graduação. Espero que tenham todos um bom final de semana e aproveito para comunicar que no próxima sexta-feira teremos a professora Ana Flávia da Unicamp que vai proferir uma palestra para a gente com o tema de perovskitas. Agradeço a todos, tenham um bom final de semana, tchau. Obrigado, Terésio, e a todos os professores que estiveram presentes. Obrigado pela participação de todos e obrigado pelo convite mais uma vez, professor. Ok, tchau para vocês, bom final de semana. Falou, parabéns, Terésio. Opa. Até mais, Alberto. Tomar uma cerveja agora. Agora tomar cerveja para segurar, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira. Acho que estou indo lá para Chapada.